Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos começar? Antes de mais nada, eu queria retomar um exemplo que a gente trabalhou na aula anterior. Vamos lá? Acompanhe comigo, pessoal. Lá no método onCreate, lá naquela linha onde está escrito Set Content View, o que a gente está fazendo ali? Nós estamos definindo o arquivo de layout que está associado à nossa Activity. Acompanhe comigo, passo 2. Nós temos ali uma chamada Find View by ID e nós estamos passando o que ali? Nós estamos passando r.id.valor1. Estamos recuperando o componente pelo seu ID. Reparem que tanto no exemplo lá de cima, a gente está usando r.layout.activityMain, como no segundo caso, r.id.valor1, valor 2 ou r.id.resultado, nós estamos usando uma classe chamada R. A pergunta é, o que é essa classe R? Vamos olhar? Vamos lá. A nossa classe R é uma classe que ela é gerada automaticamente, ok? Vocês estão trabalhando no Android Studio, o ambiente vai gerar para você automaticamente. E essa classe, como vocês viram, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela permite referenciar, por exemplo, o arquivo de layout que é usado pela Activity, no caso do Set Content View, o ID dos componentes que nós estamos usando para construir a tela, como nos exemplos e que a gente está usando Find View by ID, ok? E também a gente pode usar a classe R para referenciar imagens e outros itens que estão lá na pasta Res do nosso projeto, ok? Acompanhe comigo ali no passo 1. Se você for lá onde está escrito R, ponto, ok? E você passar o mouse sobre R, você vai ver o seguinte caixinha escrito ali, ó, Public Final Class, um pacote R. Ou seja, ele está dizendo que R é uma classe, ok? Uma classe final, uma classe final, que é gerada automaticamente pelo ambiente, ok? Agora, passo 2, se você digitar R ponto, você vai ver essa caixinha aberta aí de autocomplete. Então você vê que após o R ponto pode seguir Layout, ID, várias outras opções, ok? Tudo isso são constantes que estão definidas na classe R, ok? E lá no passo 3, se você digitar r.id, você vai ver ali o ID de todos os componentes da sua tela, ok? Então, quando você quer recuperar um componente, você escreve r.id, ponto, aí vai aparecer um ID para você escolher. Estão vendo? Essa é a importância da gente definir um ID para os nossos componentes. Bem, quando nós estamos trabalhando com uma aplicação, essa aplicação ela vai seguir um determinado ciclo de vida. Acompanhe comigo. As nossas activities, que são as telas do nosso aplicativo, elas vão assumir determinados estados. Olha lá essa figurinha, lá está mostrando, primeiro, a Activity inicia, ok? Lá aquela caixinha azul. Tem um outro estado, a Activity está executando. Outro estado, a Activity está, digamos assim, shut down, que é a tradução disso aí, a Activity parou, não está mais funcionando, ok? Não está mais executando. Então vejam, a nossa Activity ela pode assumir diferentes estados no ciclo de vida dela. E existem alguns métodos que a gente chama de métodos de callback, que a gente pode chamar e esses métodos estão associados ao ciclo de vida. Acompanhe comigo. No momento em que a Activity inicia, olha só, vai ser chamado o método onCreate, em sequência onStart, depois onResume. Depois dessa terceira chamada, a nossa Activity vai estar executando. E quando a nossa Activity vai parar, aí ela chama onPause, onStop e onDestroy, ok? Esses métodos de callback, eles são definidos lá na superclasse da sua Activity e você pode sobrepor eles.
caso vocês tenham reparado, o método onCreate ele já está sempre definido na nossa Activity, ok? No método onCreate nós estamos fazendo a configuração da nossa tela. Então, vamos dar uma olhadinha ali, ok? Ó, onCreate, onStart, onResume. A Activity está executando. Vamos lá, outra Activity agora vai na frente dessa Activity, ou seja, toma o primeiro plano. O que vai acontecer? Vai ser chamado o método onPause, ok? Aí a sua Activity ela volta agora para o primeiro plano, então de onPause vai chamar onResume. Vamos lá, a sua Activity agora está em segundo plano, foi chamado onPause, ok? E agora a Activity não está mais visível na tela, então ele vai chamar onStop. Ora, se a Activity voltar para primeiro plano, ele vai chamar onRestart e onStart. Agora, se não tiver memória mais na sua aplicação, o Android ele pode decidir então matar aquele processo. Então ele mata o processo e se você navegar de volta para a Activity, ele chama onCreate. E finalmente nós temos ali o onDestroy, aonde a Activity é destruída, ok? Então reparem que são vários métodos que são chamados em sequência dentro aí do nosso ciclo de vida da aplicação. OnCreate, ele é chamado quando a Activity é criada. A gente usa ela para configurar o aplicativo. OnStart é chamado antes do aplicativo ficar visível na tela. E onResume é chamado quando a Activity vai para primeiro plano, para interagir com o usuário. Na prática, pessoal, esses três métodos são chamados em sequência, ok? OnPause, ele é chamado quando o Android chama outra Activity, ok? Vê uma outra Activity, toma o primeiro plano, chama OnPause. OnStop é chamado quando outra Activity vai para o primeiro plano ou quando a Activity está sendo eliminada. Observe o ciclo de vida. E onDestroy é a última oportunidade de fazer algo antes da nossa Activity ser eliminada, ok? Vamos então agora olhar para alguns componentes. Vejam lá, primeiro componente que a gente vai olhar é o componente botão. Ali no passo 1 vocês veem a localização onde vocês vão encontrar um botão na palheta, ok? E no passo 2 eu estou mostrando para vocês um botão que a gente arrastou para a nossa telinha. Ok? Olha lá, embaixo vocês vão ver ali principais propriedades. E eu estou mostrando ali Layout Width e Layout Height, que é a largura e a altura do botão, ok? Vocês vão ver que todos os componentes vão ter essas duas propriedades, a largura e a altura do componente, ok? Eu só queria chamar a atenção para vocês desse conteúdo que está ali, ó, Wrap Content. Para o quê? Para largura. Pessoal, quando você coloca ali Wrap Content, você está dizendo para o componente se ajustar ao conteúdo. Então, tanto a largura quanto a altura vão ser definidas pelo conteúdo do botão. No caso, eu coloquei clique aqui, então o botão vai ter altura e largura suficiente para mostrar o texto clique aqui, ok? Vamos ver outras propriedades ali. Nós temos um ID. Para um botão não é tão importante, porque nós geralmente não recuperamos aquele botão para fazer alguma coisa com ele, ok? Agora, onClick, essa propriedade é importante. Ali a gente vai dizer qual o nome do método que vai tratar o evento de clique. Importante, esse método ele precisa ser declarado como público na sua Activity, ele precisa retornar void e precisa receber um objeto do tipo view. Como vocês estão vendo aí nesse exemplinho, onde eu declarei um public void clique botão, que recebe uma view como parâmetro. O atributo text, ele contém o texto do botão. Então, no caso, clique aqui, olha lá, vai mostrar o botão com esse texto. Vamos para um exemplo de botão, ok? Então vocês têm aí um arquivo de layout. Nesse arquivo de layout eu estou usando o linear layout e só tem um componente, um botão. E vocês vão ver que esse meu botão tem um método onClick.
o meu método, que está definido no onClick, se chama clique botão. Agora, olhem ali embaixo, passo 2, o código da nossa Activity. Nós temos ali o método clique botão, que é público e void, recebe uma view, ok? E ali, o que eu estou fazendo? Quando o meu usuário clicar naquele botão, esse método clique botão vai ser chamado. E ali dentro eu estou fazendo o quê? Eu estou mostrando uma mensagem. Como é que eu mostro uma mensagem no Android? Assim, ó, usando a classe Toast. Eu escrevo assim, toast.makeText. E o que eu passo para o método makeText? Primeiro, a minha activity, ou seja, eu passo this, ok? Segundo parâmetro, eu passo o texto que eu quero mostrar. E o terceiro parâmetro, eu mostro aí quanto tempo eu quero que essa mensagenzinha fique visível na tela. Isso são constantes que estão definidas na classe Toast. Nesse exemplo, eu estou usando ali, ó, toast.lengthLong, ou seja, ele vai mostrar por um tempo mais longo, um tempo mais demorado a minha mensagenzinha. Vocês veem ali na direita o nosso aplicativo executando o emulador. Então, quando eu clicar no botão, aquela mensagenzinha ali embaixo vai ser exibida na tela, ok? Vamos para outro componente, TextView. Ali, ó, passo 1, vocês vão ver aonde esse componente pode ser encontrado na paleta, ok? E no passo 2, a visualização desse componente lá no nosso editor, na nossa telinha. Um TextView, pessoal, é um label, é um texto que você vai colocar na sua telinha, ok? Principais propriedades do TextView. Nós temos também o layout width e height, que é a largura e altura do texto, ok? Com uma observação, tá, pessoal? Reparem que o nosso width, eu coloquei agora match parent. O que isso quer dizer? Quer dizer que o comprimento desse meu label, ele pode se estender de forma a ocupar toda a largura disponível, ok? Nesse meu caso ali, ele não está, digamos assim, esticando o texto, mas ele está ocupando toda a linha do meu linear layout, ok? Se fosse um botão ali, pessoal, vocês iam ver que esse botão ele ia esticar para a linha inteirinha. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco que mostra isso. Vamos lá, propriedades, ID, isso é importante, é o nome do componente. E, no caso, a gente define um ID para poder usar lá no FindView by ID. Horas, dependendo do label, é interessante eu dar um FindView by ID para poder definir o texto que vai ser exibido, ok? E por falar no texto que vai ser exibido, vejam, essa é a propriedade text, ok? O tamanho do texto você pode definir lá na propriedade text size. Vamos a um exemplo. Vamos lá. Na esquerda, passo 1, vocês estão vendo o arquivo de layout desse exemplo. O que a gente tem ali? A gente tem um TextView e tem um button. Os dois foram colocados em um linear layout. Ou seja, cada um vai ocupar uma linha lá na minha telinha, ok? O meu TextView, eu defini algumas propriedades para ele. O texto, bem-vindo, ok? Defini um tamanho de texto com text size. E o botão, eu defini um método onClick chamado contaClick. O que esse aplicativo vai fazer? Acompanhe comigo. Quando eu clicar no botão, olha lá o método na direita, código da nossa Activity, passo 2. No método contaClick, ele vai fazer o seguinte. Tem uma variável chamada contagem que eu vou incrementar ela. Vejam, essa variável foi declarada lá em cima na minha Activity, inicialmente recebendo o valor 0. Então, cliquei no botão, incrementa, ou seja, passa ela para 1. E aí, olha só, na linha de baixo, eu dou um FindView by ID para recuperar o meu label. E na outra linha, eu chamo o método setText para definir o texto desse meu label. Ou seja, aquele texto inicial bem-vindo, quando eu clico, ele vai mudar para total de cliques no botão e eu vou mostrar aí o número de cliques que foram dados naquele botão, ok? Cada vez que eu clicar no botão, ele vai incrementar essa contagem, esse contador, e vai mudar essa mensagenzinha do meu label, ok?
Passo 3, vocês vê o aplicativo aí executando no emulador. Vamos a outro componente. Outro componente agora é o Edit Text. Vocês veem agora a localização dele na paleta ali, ó, Text, Plain Text, ok? No editor, vocês visualizam conforme o passo 2, uma caixinha onde a gente pode entrar um texto, ok? Principais propriedades de um Edit Text, que é um campo para entrada de texto, ok? Nós temos ID, importantíssimo, a gente já viu, é o nome do componente para a gente usar no Find View by ID, para poder recuperar o texto que o usuário digitou ali, ok? E tem uma propriedade bem interessante, a propriedade hint. Ora, esse hint, pessoal, é um texto que vai aparecer até ser digitado algo nessa caixinha, ok? E olha só, acompanhe comigo ali, naquele código do passo 3, tá? Para recuperar o texto que foi digitado na caixinha, nós precisamos chamar o método getText seguido de toString. E aí a gente recupera esse texto como se fosse uma string Java, ok? Vamos ao exemplo. Na esquerda nós temos o arquivo de layout, onde a gente tem um edit text e um button, ok? O nosso edit text está definido ali com um hint, escreva algo, ok? O nosso botão, ele tem um método para um clique chamado mostra texto, ok? No passo 2, nós temos o código da nossa activity. Veja ali o método mostra texto. Esse método vai ser chamado quando eu clicar no botão. O que ele vai fazer? Vejam, ele dá um find view by ID para recuperar a minha caixinha de texto que eu defini com um ID de entrada texto. Então vejam, eu estou passando para o find view by ID r.id.entrada texto. Reparem como bate o ID do find view by ID com o ID que está definido lá no edit text na esquerda, ok? Recuperei o componente, o edit text, então agora eu chamo getText toString para recuperar o texto digitado. E uma vez tendo o texto digitado, eu uso o meu componente toast para mostrar aí o que foi digitado na tela. Passo 3, vocês estão vendo o meu aplicativo executando no emulador, ok? Vamos para mais um componente. Agora, checkbox. Aonde está o checkbox na paleta? Ali, ó. Você vai lá em Buttons, Checkbox. Se eu pego um checkbox desse e arrasto para o meu editor, vocês vão ver daquela maneira ali no passo 2, ok? Um checkbox com texto do lado. Vamos às propriedades do checkbox, ok? Primeiro, ID é o nome do componente que a gente usa no Find View by ID. Tem uma propriedade chamada Checked que vai definir se o checkbox vai estar marcado ou não, ok? Se for falso, o checkbox vai estar desmarcado. Se for true, vai estar marcado. Tem uma propriedade text que é o texto que vai acompanhar o checkbox, ou seja, aparecer à direita do checkbox, ok? E a gente tem aqui o onClick, que se você definir, ele vai conter o nome do método que vai ser chamado quando você clicar naquele checkbox, ok? Então vejam lá nesse exemplo, onClick está definido como marca opção. Então eu tenho lá na minha activity um método marca opção que vai ser chamado quando eu clicar naquele checkbox, ok? Naquele marca opção, vocês podem ver ali naquele código que eu posso chamar o método isChecked para verificar se o checkbox foi marcado, ok? Um ponto importante desse marca opção, lembram que esse método recebe uma view? Nesse caso, essa view que ele recebe nada mais é do que o nosso checkbox, ok? Então veja, eu estou fazendo um cast, convertendo do tipo view para checkbox, para verificar se o checkbox está marcado, ok? Vamos ao exemplo do checkbox. Olha lá, no meu arquivo de layout eu tenho dois checkbox. Reparem, o primeiro checkbox está escrito assim, primeira opção, e o segundo checkbox está definido como segunda opção. Esses textos eu defini na propriedade text, ok? E reparem que os dois checkbox, eles chamam um mesmo método chamado marca opção.
Então vamos lá, passo 2, código da nossa activity. Vocês vão ver ali que primeiro eu vou pegar aquela minha view que eu recebo como parâmetro, vou converter para checkbox, ok? Para descobrir se aquela checkbox que está passando ali para o método, tá? Foi marcada ou não. Agora vejam, eu quero descobrir qual checkbox que foi selecionado, ok? E aí eu tenho lá um switch. Caso o ID da minha view seja, quais são as opções? Aí eu coloco r.id checkbox 1, r.id checkbox 2, para descobrir qual é o checkbox que foi marcado, ok? Reparem que esses IDs foram definidos lá no meu arquivo de layout, ok? Então eu descubro qual checkbox foi selecionado e aí eu mostro uma mensagenzinha de texto usando o toast para dizer aí, ó, o checkbox 1 foi marcado, ou checkbox 1 foi desmarcado, checkbox 2 foi marcado ou foi desmarcado, ok? Aqui tem um outro exemplo, onde a gente tem 2 checkbox e um botão. E reparem, o nosso checkbox não tem o método onClick. Quem tem o onClick é o botão. E quando a gente clica no botão, ele vai chamar o método processar. Lá no método processar, passo 2, que é o código da nossa activity, nós recuperamos os 2 checkbox usando findViewById, ok? E aí nós construímos um texto para dizer se o checkbox 1 está marcado ou não, se o checkbox 2 está marcado ou não, e nós mostramos então na tela essa mensagem, ok? Dizendo o estado dos checkbox. No passo 3, vocês vê o aplicativo aí executando no emulador. E vamos lá, um outro assunto muito importante, tá pessoal? Gerenciadores de layout. Pessoal, um gerenciador de layout, ele vai definir a maneira como os componentes vão ser apresentados na tela, ok? Primeiro que a gente vai olhar é o linear layout. O linear layout, ele organiza os componentes em linhas, ok? Um componente em cada linha. Essas linhas podem estar organizadas na vertical, ok? Ou na horizontal. Então, vejam ali, passo 1, um exemplo de linear layout, onde você tem 3 botões, mas com orientação vertical, aquele atributo orientation do linear layout. Passo 2, o linear layout com orientação horizontal, ok? Olha outro exemplo, pessoal. Nesse outro exemplo, nós nem estamos usando o linear layout, mas estamos trabalhando com outra coisa. Vejam lá, estamos usando a orientação vertical, mas estamos usando agora nos botões um atributo layout gravity, para definir aonde o botão vai estar aparecendo, ok? Então, se eu colocar layout gravity left, o botão fica alinhado à esquerda. Se eu colocar center, passo 2, aparece centralizado. Se eu colocar right, o botão aparece alinhado à direita, ok? Outra propriedade para trabalhar com linear layout. Vejam essa outra, olha que legal. Eu posso, olha só, retomando o que eu falei para vocês. Repare que nesse exemplo, o nosso botão está estendendo pela linha toda. Por quê, pessoal? Porque eu estou usando lá no layout width, ou seja, no comprimento, match parent. Ou seja, ele vai usar todo o espaço disponível na minha linha, ok? Então, quando eu uso match parent, desse layout width, o componente vai usar toda a largura possível, ok? Agora, vejam lá, tem um outro atributo interessante, layout weight, peso. Eu posso usar esse peso para definir uma proporção de tamanho entre os componentes. Então reparem, o primeiro botão eu defini com peso 1, o segundo com peso 2 e o terceiro com peso 3. Então reparem que o segundo botão ele é 2 vezes maior que o primeiro e o terceiro é 2 vezes maior do que o primeiro por causa dos pesos. E aí, lá no meu layout, eu defini que a soma dos pesos, o weight sum, é 10 horas. Como o weight sum do layout é 10 e a soma de todos os pesos é 6,
fica sobrando esse espacinho branco que vocês estão vendo na tela, ok? Vamos para outro layout, grid layout. O grid layout, ele organiza os componentes em linhas e colunas, um em cada célula. Então, vejam lá, eu tenho ali o atributo column count, que vai definir o número de colunas. Eu não preciso definir o número de linhas, tá, pessoal? Ele já calcula para mim o número de linhas. Então, nesse exemplo, ó, passo 2, eu coloquei 6 botões no meu grid layout. E vejam como é que ele apresenta ali. Ele mostra, como eu tenho duas colunas, ó, botão 1, botão 2 numa linha, depois botão 3, botão 4 na outra linha. E aí vai, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, é que o grid layout, hoje, ele é considerado obsoleto. Então, no lugar dele, nós vamos usar o table layout com o table row. Como que a gente faz isso? Assim, pessoal, o table layout, como diz o nome, ele organiza os componentes em linhas e colunas na forma de uma tabela, parecido com o grid layout. Só que agora, pessoal, no table layout, você vai ter que cada linha da tabela é um table row. Então, olhem lá o arquivo de layout. Você tem um table row. E cada table row contém componentes, ok? O número de componentes que tem dentro de um table row vai definir o número de colunas daquela linha, ok? Então, veja lá, passo 2. Ali, você tem ali 2 botões em cada linha do table layout, ok? Em cada table row, eu coloquei 2 botões. E aí você vai ver o resultado parecido com o do grid layout. Mas vejam que legal, ali no passo 3, eu coloquei nesse exemplo agora 3 botões na primeira linha, 1 botão na segunda linha e 2 botões na terceira linha. E vejam como é que ficou. Como vocês podem ver, o table layout ele é bem flexível, ok? E vamos ver um último gerenciador de layout, é o Relative Layout. Qual a ideia aí, pessoal? A ideia é que com o Relative Layout nós conseguimos posicionar um componente tendo outro como referência. Olha que legal! Então, primeira coisa, olha lá, o primeiro botão eu defini ali aquela propriedade, Layout Align Parent Top True e Align Parent Right True. Ou seja, eu estou pedindo para alinhar o primeiro botão no topo e à direita da tela. Agora veja o segundo botão. No segundo botão, eu já estou pedindo para colocar ele embaixo e à esquerda do botão 1. Então olha lá, eu já tenho Layout Below, e aí eu faço referência ao botão 1, e Layout To Left of botão 1. Então olha lá o botão 2, onde é que ele foi parar? Está abaixo e à esquerda do botão 1. O botão 3, vejam, ele está embaixo do botão 1 e à direita do botão 2. Então, como é que eu faço isso? Ó, below, botão 1 e to right of, botão 2. Veja as propriedades ali no arquivo de layout. E vamos seguir. O botão 4, ele está embaixo do botão 3. O botão 5, ele está embaixo do botão 3 e à direita do botão 2. E finalmente o botão 6, ele está embaixo do botão 4, olha lá, below o botão 4, e ele está centralizado, Layout Center Horizontal True. Interessante, né? Então você vai definindo o posicionamento dos componentes com referência ao outro componente. E finalmente, pessoal, vejam só, você pode combinar diferentes layouts para montar a sua tela. Então, vamos lá. A gente pode construir a nossa tela usando, por exemplo, um linear layout e dentro dele eu tenho um table layout e um relative layout. Vejam lá, passo 1. Nós temos o linear layout vertical como layout de mais alto nível. E dentro dele, ó, na primeira linha do meu linear layout, nós temos um table layout com 2 linhas. A primeira linha tem um botão, a segunda tem 2 botões, ok? E na linha seguinte do linear layout eu tenho o quê? Um relative layout, com vários botões aí posicionados de acordo ali, referenciando um ao outro, como nós vimos no exemplo anterior, ok?
Com isso, nós encerramos a nossa aula e fica aqui a sugestão de leitura complementar, o livro do Deitel, Android Como Programar, e o outro livro, Programando o Android. Obrigado e até a nossa próxima aula.